dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 17 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre um recurso de controle de conteúdos do Nintendo Switch que eu acabei não comentando ontem. A empresa vai lançar um aplicativo de iOS e de Android que vai deixar os pais definirem alguns limites para o uso do console. Eles vão poder limitar o tempo de jogo, o que inclui a possibilidade de desligar o videogame remotamente depois que acabar o tempo, e também vai dar para escolher diferentes limites de uso para diferentes dias da semana. Além disso, os pais vão poder ver um relatório com os games que a criança vem jogando e quanto tempo ela está gastando em cada um, e eles também vão poder limitar que tipos de jogos a criança consegue acessar de acordo com restrições de idade. Outro recurso que o app vai oferecer é a possibilidade de bloquear os recursos online do Nintendo Switch, o que vai impedir, por exemplo, que a criança converse com estranhos. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintou a informação de que o Andy Rubin, também conhecido como o criador do Android, está prestes a anunciar uma nova empresa chamada Essential. O pessoal da Bloomberg disse que a Essential conta hoje com um time de uns 40 funcionários, vários deles ex-funcionários do Google e da Apple, e aparentemente a ideia é lançar o primeiro produto ainda nesse ano. Esse produto é um smartphone que vai concorrer com o Google Pixel e com o iPhone, e segundo a Bloomberg deve trazer a habilidade de receber upgrades pontuais de hardware e não só de software. Além disso, a empresa também deve lançar outros dispositivos, como por exemplo uma linha de tablets, e tudo isso deve contar com um ecossistema de inteligência artificial. Já uma coisa que a matéria não comentou foi qual que é o sistema operacional que deve rodar nos dispositivos, mas se eu fosse apostar, eu diria que ele deve rodar um sistema próprio, sem relação com o Android. E agora o assunto é o Facebook, que vai lançar lá na Alemanha aquele recurso de sinalização de notícias falsas que eu comentei aqui dia desses. Para quem não se lembra, o Facebook estabeleceu uma parceria com organizações independentes que checam fatos, e sempre que uma notícia circulando lá no site for marcada como falsa, ele vai exibir uma série de alertas para a galera, até um pop-up quando a pessoa quiser compartilhar o conteúdo falando isso aqui tá estranho. A expansão desse recurso para a Alemanha é um passo estratégico importante para o Facebook lá no país, porque vai ter eleição lá esse ano, e a Alemanha já vem se movimentando desde o ano passado para tentar impedir que aconteça por lá aquele festival de desinformação e de notícias falsas que marcou a eleição presidencial americana. Como o Facebook sabe que com a Alemanha não se brinca, eles resolveram se mexer, e o negócio agora vai ser torcer para os outros países apertarem a rede dessa mesma forma para ver se eles expandem esse recurso o mais rápido possível para o resto do mundo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Microsoft finalmente lançou o Wireless Display Adapter, que é uma espécie de concorrente do Chromecast que ela anunciou há quase 2 anos e meio lá fora. Essencialmente, esse é um aparelho que você conecta na entrada HDMI da sua TV para espelhar ou reproduzir conteúdos a partir do computador ou do Surface. É como se a TV virasse uma espécie de segundo monitor sem fio, e ele chegou aqui custando R$350, o que é meio caro considerando que ele custa $50 lá fora. Ainda sobre a Microsoft, pintou lá no blog oficial do Xbox a informação de que nos próximos meses o Windows 10 vai ganhar uma espécie de modo gamer. Quando ativado, esse modo vai fazer o Windows se comportar de um jeito diferente, priorizando os principais processos do computador para otimizar a performance do sistema na hora da galera jogar. Isso vai chegar com a atualização do Windows conhecida como Creators Update, que ainda não tem uma data certa para ser lançada, mas já não deve estar muito longe. E por último, sobre a Microsoft, ontem pintou uma patente que descreve um tablet dobrável que também pode ser usado como smartphone. Esse dispositivo 2 em 1 dobra exatamente na metade, como se fosse um livro, e óbvio, tem uma tela dobrável também. É uma ideia interessante. Você pode ver os desenhos da patente seguindo o link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Agora deixa eu falar sobre a empresa Bragg, que finalmente começou a entregar aquela segunda versão dos fones de ouvido Bluetooth sem fio deles, que era para ter sido lançada antes do Natal. Essa segunda versão é uma espécie de opção simplificada e mais barata dos fones Bragg Dash, que são aqueles que custam $300 e contam com uma série de recursos de acompanhamento de saúde, gestos de controle de música e tudo mais.
Essa versão nova, que se chama só Headphones, custa $150 e vem sem nada disso. Os headphones são simplesmente um par de fones de ouvido Bluetooth sem fio, o que deve ter um apelo bacana para quem tá de olho nessa categoria de produtos, mas não liga muito para os recursos de saúde do Dash e do Gear Icon X da Samsung. E já que eu tô falando sobre produtos legais, deixa eu dar a dica de uma matéria que pintou lá no site da Wired a respeito do Google Daydream, que é aquela plataforma de realidade virtual que o Google tá embutindo no Android. A matéria conta com uma série de entrevistas e declarações da divisão imersiva do Google e conta a história de todo o desenvolvimento da plataforma, desde a concepção e os primeiros experimentos que incluíram o Google Cardboard até o headset Daydream View, que o Google lançou no ano passado. O texto todo não é exatamente curto, mas ele é bem interessante. Eu recomendo que você separe um tempo para ler caso você goste de realidade virtual. Agora eu vou falar sobre a Apple, que aliás mudou a home do site da empresa ontem para prestigiar o feriado do dia do Martin Luther King Jr. lá nos Estados Unidos. Ontem pintou uma entrevista do Jimmy Iovine, um dos líderes do Apple Music lá no site Hollywood Reporter, e ele confirmou, de certa forma, o rumor de que o Apple Music quer expandir a atuação e quer oferecer conteúdos que vão além do streaming de música. Ele disse que a Apple quer transformar o Apple Music numa plataforma cultural tanto de áudio quanto de vídeo e falou que a intenção deles é sempre ir atrás do que vai ter o maior impacto possível no consumo da cultura pop. Ainda sobre a Apple, o pessoal percebeu que no beta mais recente do macOS Sierra, o sistema começou a avisar quando alguns ajustes do próprio sistema vêm consumindo bateria demais. Aparece lá naquela aba da bateria, por exemplo, quando o brilho da tela está consumindo muita energia e se a pessoa clicar ali no aviso, o brilho baixa na hora para 75% da capacidade. E por último, sobre a Apple, o jornal Economic Daily News publicou uma matéria dizendo que a Pegatron pode expandir a atuação dela nos Estados Unidos caso ela precise, o que significa que além da Foxconn, ela também já está começando a levar mais a sério aquela possibilidade do Trump obrigar a Apple a fazer iPhones nos Estados Unidos. Essencialmente, hoje a Pegatron fabrica coisas da Dell e da HP nos Estados Unidos, mas a pedido da Apple eles estão estudando a fabricação de iPhones por lá também. Num primeiro momento, parece que eles concluíram que dá para aumentar bastante as partes automatizadas das fábricas, o que daria para eles entre 3 e 5 vezes mais poder de produção sem que eles precisassem contratar centenas de novos funcionários. E por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung. Ela lançou aqui no Brasil por R$ 4.200 a versão Black Piano do Galaxy S7 Edge, que concorre com o iPhone 7 Plus Jet Black. Esse modelo do S7 Edge vem com 128 GB de espaço, ao contrário dos 32 GB dos modelos que já estavam à venda, e de resto as specs de hardware são exatamente as mesmas do modelo que já existia. Ainda sobre a Samsung e fechando o episódio de hoje, a promotoria da Coreia do Sul recomendou a prisão do Lee Jae-yong, que é o vice-presidente da companhia. Na verdade, ele vem atuando como presidente da empresa desde que o pai dele sofreu um infarto em 2014. O Lee Jae-yong é suspeito de envolvimento num escândalo político lá no país que levou ao afastamento até da presidente, Park Geun-hye, que eu cheguei a comentar aqui dia desses. Existia a desconfiança de que a Samsung tinha doado dezenas de milhões de dólares para umas ONGs ligadas a uma pessoa que tinha influência sobre a ex-presidente em troca de uns favores que beneficiariam a Samsung. Com a recomendação da promotoria, agora a decisão de prender ou não o Lee Jae-yong está nas mãos da Corte de Seul. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E a Alemanha já vem se movimentando desde o ano passado para tentar impedir. A Merkel vai impedir. Priorizando as principais processos. Ó, a Alemanha atacando aqui também.